Amo muito, meu amigo, viu? Te amo muito, meu pastor. Mateus está numa unção tremenda, viu? Meu Deus do céu. Tá ou não tá? Boa noite, queridos. Eu vi dois discípulos entrando ali com munguzá e sentado aqui comendo, só videira mesmo. E eu aconselho os outros que não pegaram, vai lá, pega e volte. Tá? É isso aí. Tem laranja, tem um bocado de coisa ali na mesa, viu? Terminou aqui, a gente vai ficar ali comendo um negocinho, né? É uma alegria grande, queridos, estarmos aqui. Eu queria que colocasse na tela 1 Samuel 9,6. Enquanto está colocando na tela 1 Samuel 9,6. Ah, ele já colocou. Você já está vendo aqui que nós estamos com 2 data show, né? Glória a Deus por isso. Já surgiu, glória a Deus, aplauda o Senhor por isso. Eu queria que viesse à frente o pessoal da mídia, todo mundo, inclusive quem está lá dentro. Pode deixar tudo aí, Lívia, Ana Rios, Levi, quem é que está lá mais? Felipe está lá, Fábio está lá, André vem para cá, todo mundo aqui, Samuel, Edlin, vem todo mundo para cá, né? Pessoal do multimídia. Eu vou apresentá-los, tá? Esse aqui é Jaelson, né? Vocês conhecem Jaelson? Irmãos, é porque vocês não sabem. Vocês viram que tribulação foi? Tirar, botar as caixas, né? Aqui, ó, vou dar um exemplo para você, ó. Tem uma caixa escondida aqui, ó. Uma caixa escondida para ficar legal. Tá oculta aqui da mesma cor. Isso aqui é grafite. Tem todo um projeto aqui para poder isso funcionar. E tem uma galera, um monte de gente. Ontem, por exemplo, Samuel, com toda a vastíssima experiência de subir em andaime, ontem subiu no andaime ali para... Eu disse, você só sobe aí se tiver equipamento de segurança. Estava com equipamento de segurança, Samuel? Ufa, graças a Deus. E eu sei que ele subiu ontem, colocou o data show. Levi também, cadê os outros? Sobe aí. Gabriel, Ana. Queridos, é claro, tem pessoas que servem em várias atividades, mas hoje eu vou falar deles. Na realidade, no entendimento bíblico, e eu vou falar por mim, no entendimento bíblico, no meu entendimento, tem moral quem serve. Fim de papo. Tem moral quem serve. Quem serve é maior, está escrito. Então, se tem alguém aqui que tem essa honra nessa noite, são esses que servem. Só que esse serviço aqui você não vê. Você não vê. Ele fica com o iPad aí na mão, aí a gente sobe aqui e fala, o agudo está muito não sei o quê, está dando estridente, e lá vai uma técnica absurda. Entra aqui embaixo do palco, aqui tem um bocado de equipamento, aqui atrás tem equipamento. Aqui tem... Alguém consegue ligar o LED? Não, né? Hein? É só lá, não, pode deixar. Aqui tem um negócio, você vai ver, é domingo aqui, está ligado uma fonte de LED, é um monte de coisa, né? Então, toda uma engenharia em cima disso aí, e essa turma opera voluntariamente, com dedicação, fazem cursos de mesa de som, porque tem curso para isso aí, é uma mesa digital complexíssima, e eu queria, assim, estão na edição também, enviando sinal, e eu queria que a gente agradecesse ao Senhor por essa turma tão essencial, tão importante, que inclusive pessoas já se converteram por causa do serviço dessa turma aqui. Eu queria que a gente agradecesse a Deus, você faça o que você quiser para agradecer, e a gente vai orar por eles. Cada um deles tem atividade, é profissional, tem atividade, enfim, e Deus tem abençoado cada um deles. Eu estou dizendo um testemunho, eu posso dizer cada um o que Deus está fazendo na vida deles, abençoando especificamente. Tem um desses aí que recebeu uma palavra que daqui a 2 anos e meio vai estar ganhando mais do que os pais. Então, é muita coisa acontecendo. Então, estenda suas mãos aqui, nós vamos orar por eles, abençoando a vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui com tanta dedicação, aqueles que por acaso também não estão aqui. Senhor, nós queremos que o Senhor derrame sobre eles copiosas bênçãos do céu. Senhor, abrindo portas, Senhor, onde por acaso estão fechadas, desbaratando qualquer investida do inimigo contra as suas vidas e lhes capacitando, Senhor, para que com alegria possam desempenhar este serviço e assim o Senhor ser glorificado e eles crescerem na graça e no conhecimento enquanto servem, Pai. Nós te louvamos pela vida deles e como igreja aplaudimos ao Senhor pela vida deles. Muito obrigado. Deus abençoe vocês riquissimamente. Jaelson em especial, por toda a dedicação, por todo o esforço, por toda a batalha em que você tem feito com tanta dedicação.
Amados, hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto que, se não for bem falado, dá problema. Se for bem falado, abre um espectro gigante de possibilidades para você. Mas se ele não for bem falado, ele estraga tudo. Então, eu falo raramente, mas que tem muita gente aqui que nunca ouviu esse assunto, e a gente vai falar nesse assunto hoje. E eu vou ler o texto de 1 Samuel, verso 6 a verso 9. A palavra de Deus diz assim: porém, ele lhe disse, nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá, mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão dos nossos alforjes se acabou, e presente não temos para levar ao homem de Deus. Que temos? Verso 8. O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque é o profeta de hoje. Antigamente se chamava vidente. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra traga luz, entendimento, prática, transformação e libertação essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, um princípio de bênção que foi estabelecido na palavra, e eu vou citar aqui no mínimo assim, uns 30 textos. Um princípio de bênção que foi estabelecido na palavra e que, uma vez estabelecido, nunca foi removido. E por este princípio, Jesus pôde vir à terra salvar nós, que se não fosse esse princípio, ele não nos salvaria. É o princípio de autoridade, o princípio da bênção e o princípio da autoridade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele começa, na verdade, no Éden. Quando você vê que Adão tinha autoridade, observa como era o desenho no Éden. E isso aqui eu não vou colocar o texto, mas eles vão colocar aquele texto de Gênesis capítulo 3, verso de número, deixa eu ver se é 14. Gênesis 3, verso 14. Lá no Gênesis, quando o Senhor chama, o texto que eu quero que vocês coloquem, é o verso 16. Pode deixar na tela 16. Adão recebeu de Deus a autoridade, e o Senhor deu a ele a autoridade antes de dar a esposa. O Senhor passou a missão para ele. Ele recebe a missão, lavrar e guardar aquele jardim. Ele, então, faz aquele processo de dar nome aos animais. Então, ele tem uma missão. Ele tem também ações que ele fez, entre elas essa. Mas ele não tinha uma ajudadora ainda. Então, a sua esposa entra no circuito e ele, Adão, fala para ela. Não foi ela que ouviu de Deus. Foi Deus falou com Adão, mas foi Adão que falou para ela qual era a missão dele. Então é importante você entender que Eva, ela não recebeu de Deus a orientação direta lá do Gênesis, por exemplo, 2:7, lavrar e guardar, nada disso. Então ela entra debaixo de uma missão que está pronta. A mulher, a esposa, a ajudadora, já chega e o pacote está todo pronto. Ou seja, o sistema está em ordem. Está em ordem porque Deus arrumou, está em ordem porque Deus colocou alguém, e está em ordem porque esse alguém responde por aquele sistema. E em função disso, Eva, então, Adão passa tudo para Eva, e aquele casal, de repente, a mulher está conversando com uma serpente e ela come do fruto. Se você olhar direitinho na Bíblia, eu não vou abrir porque eu vou correr, o texto é o verso 16, você vai ver uma coisa triste no verso 16. Mas antes, só para passar rápido, a mulher tomou o fruto e não se abriu os olhos. Ela comeu o fruto e não aconteceu nada. Quando o homem chegou até ela, que era Adão, ela falou: é o seguinte, esse fruto é gostoso, tal e tal. Aí deu o fruto a Adão. Quando Adão comeu o fruto, se abriram os olhos dos dois. Que coisa estranha. Por que não abriu o fruto, já que o problema era comer o fruto? Porque ela não tinha autoridade sobre Adão. Ela não tinha autoridade sobre Adão, mas Adão tinha autoridade sobre ela. Quando Adão comeu, os olhos de ambos se abriram e viu que estava nu. Então você observa, o sistema que Deus montou é um sistema que converge. Ele converge, você tem uma referência. E essa referência você mede o restante.
Então você vai perceber isso de forma muito clara. E o que aconteceu com a mulher? O homem, ele diz assim, falou assim, você vai trabalhar, a terra não vai produzir fruto, você vai vai comer com o suor do seu rosto, tal. Para o homem. Mas para a mulher, olha o que está na tela. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Isso é uma punição, irmãos. Isso é uma punição. Agora lá, com sofrimento você dará à luz filhos. Agora, o que diz? Seu desejo será para o seu marido, ele a dominará. A expressão dominar, ela cabe, na expressão hebraica, reinar sobre você. Ele vai reinar sobre você. Olha que coisa forte, ele vai governar sobre você. Por que ele vai governar sobre você? Observe bem, qual foi o problema? Ela já sabia que ele era autoridade. Ela sabia que ele era autoridade. Mas ela também já sabia as instruções que ela deveria seguir acerca da fruta. Ela fez exatamente o contrário e partiu para cima dele. Ele deu atenção. E nessa hora que ele deu atenção, quando Deus chega para ele e fala, o que foi que aconteceu? Ele falou, a mulher que tu me deste. Mais ou menos dizendo assim, se você não tivesse me dado ela, eu não tinha pecado. Então você observe que o sistema rachou. E qual foi o sistema que rachou? O sistema de autoridade. Ele disse, pois agora você vai ficar a vida inteira debaixo da autoridade dele, do seu marido. Então, Deus está estabelecendo uma autoridade agora, no verso 16, agora já tem pecado. Agora já tem pecado envolvido. Mas antes tinha o mesmo sistema de autoridade e não tinha pecado envolvido. Como é que seria a situação ideal, a esposa e o marido no mundo sem pecado? Ele não seria dominado sobre hipótese nenhuma, esse comando não precisaria. Por quê? Porque ela era ajudadora, ela compreendia a tarefa e ele compreendia que ela era ajudadora, elas se uniam sem conflito. Mas na hora que o pecado entrou, fica bem claro que a relação de autoridade tem que ser definida. E uma vez definida, nós vemos o que tem que acontecer. Agora, logo, você vai ver em 1 João 3,12, o que a Bíblia diz sobre um homem. Olha o que diz aí. Pode ler para mim, igreja? Já que estamos com 2 data show, vamos ler. 1, 2, 3, já estrear. Pronto. Isso, exato. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. O que aconteceu com Caim? Deus chegou primeiro, lá em Gênesis 4, verso 6, fala assim, olha, cuidado, o pecado jaz à porta, tome cuidado. Se você não dominar o pecado, ele vai te dominar. Aí ele faz o quê? Ele não ouve o conselho, logo depois ele mata Abel e Deus vai conversar com ele, mas só que ele é do maligno. Quando Deus vai conversar com Caim, ele faz o quê? Porventura sou eu guardador do meu irmão? Ele enfrentou Deus. De novo, você começa a ver aí problemas de autoridade. Só que não é um ser humano, é o próprio Deus. Deus falou com Caim, não ouviu. Deus falou com Caim de novo. Lamber sabão, não quero saber de conta nenhuma, não. Aí o Senhor marca Caim, e a Caim fica com uma marca. Mas você observa que nós estamos com um problema grave aqui. Nós estamos com um problema grave, não tem mais autoridade. Adão culpa Eva. Eva olha para ele e fala assim, mas Deus falou com você, não foi comigo. Então nós estamos com um problema de autoridade. Aí agora o problema de autoridade passa para os filhos. O filho recebe a instrução para fazer uma oferta, ele não faz como deveria, Deus vai reclamar, não ouve, mata o outro. E quando Deus vai falar, vai lamber sabão, não quero saber de conta de um ano, não quero saber não. E se virou e foi embora. Então nós temos aqui um sistema em desordem que tem que ser consertado. Como é que vai ser consertado? Nós vamos, Gênesis 12, 1 a 3. Gênesis 12, 1 a 3. A gente vai começar a inaugurar o princípio claro que vai funcionar para a salvação da humanidade. Gênesis 12, 1 a 3. Diz assim, vocês vão ler só o 3, tá? Eu leio 1, 2 e vocês leem o 3. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, no meio dos seus parentes da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O 2 diz, farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E agora o 3, a igreja lê, por favor. Então você percebe que Abraão foi colocado como uma chave para abençoar os outros. Ele disse, por meio de você, eu abençoo os outros. Ele era uma chave para abençoar os outros. Ou seja, debaixo de Abraão,
a terra inteirinha serei abençoado. Uma vez eu vi um camarada fazer um estudo, eu não vi uma réplica desse estudo, mas ele fazia um estudo, um cientista, fazia um estudo de que se você voltar o número de gerações, os números de gerações até Abraão, são 8 gerações. Eu achei um absurdo. Mas o camarada foi falar a quantidade, pelo DNA, ele foi fazer um número um estudo genético e um estudo de quantidade de povos, estudo de distribuição de genes. Era um geneticista. E ele falando da distribuição de genes a partir de Abraão. E um outro estudo, que aquele Adalto Lourenço, ele tem um estudo sobre isso, e ele fala num dos programas lá da televisão, ele diz que é impossível que, tecnicamente falando, é impossível que a humanidade não tenha vindo de Eva, por conta do estudo do DNA mitocondrial. Então, tem toda uma engenharia nisso aí. Em cima de Abraão, que é esse primeiro geneticista, você faz uma distribuição que todos os povos da terra se originam a partir de Abraão. Outros povos morreram. Você não tem mais conteúdo de DNA em alguns povos que desapareceram. Mas os povos que existem na terra, todos eles são derivados de uma árvore genética a partir de Abraão. O interessante, esse estudo não é o caso de a gente provar pela ciência que a Bíblia está certa, mas apenas dizer que Abraão é uma chave de distribuição de bênçãos. E isso vale, por exemplo, em Gênesis 27, verso 33 a 35, que você vai ver que essa história de que através de uma pessoa o outro é abençoado, vai acontecer aqui em 27, verso 33, quando Isaac vai fazer a sua bênção para Jacó e sobre Esaú. Você já sabe da história, já assistiu na TV Record, né? Antigamente eu falava assim, você já leu na Bíblia? Você assistiu na TV Record? Né? Todo mundo assistiu na TV Record. Aí o cara botou aquela pele de cordeiro, já sabe tudo. Aí, nessa hora aí, no 33, Esaú já chegou, já disse que deu tudo errado, que não foi ele que foi abençoado. Aí no 33 fala assim, profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Aí, acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei. E agora leia o resto aí que está escrito. Não tem jeito. Aí o 34, olha o que diz assim. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito cheio de amargura e implorou ao pai, abençoe da minha vida, meu pai. Aí o 35, olha o que você vai ver. Olha no 35, ele está gritando, mas eu quero que você leia, por favor. Que pertencia a você. Irmãos, esse princípio aí prova de que depois de Abraão, esse princípio começou a valer e daí para valer, nunca deixou de valer. Não foi eliminado por ninguém, não foi invalidado, nova aliança, nada disso. Por exemplo, esse princípio vale para Jesus. Esse princípio vale para Jesus. Por Cristo Jesus, qualquer pessoa que recebe a autoridade dele como Senhor, recebe a bênção dele sobre a sua vida. É o mesmo princípio. Por Cristo, que é o descendente de Abraão, você é abençoado pelo mesmo princípio que foi inaugurado em Abraão. Mas por que não foi inaugurado em Adão e Eva? Foi inaugurado, sim, senhor, só que houve a ruptura ali. Então ele chamou um homem que não é Adão e inaugurou novamente, e ele então vai instituir um princípio a partir do qual todos os outros são abençoados. Êxodo capítulo 7, verso 1. Então a gente já saiu da área patriarcal, e quando Deus quis enviar para o Êxodo, para libertar aquele povo, ele escolheu um camarada chamado Moisés, que você já viu na TV Record também, e diz assim, o Senhor lhe respondeu, o Senhor disse para Moisés, queria que a igreja lesse o que foi que Deus disse para Moisés. Vamos lá, 1, 2, 3. Perfeito. Agora, eles vão procurar aqui agora, ó o que Levi vai fazer. Levi vai colocar em outra tradução. Bota aí na Ara, por exemplo. Bota tradução, tem várias versões aí, pode botar na Ara. Olha o que você vai ver aí, ó. Lê aí agora. Então disse o Senhor Moisés, pode ler? E Arão, teu irmão, será teu pai. Parece o islamismo, né? É Maomé, o teu profeta. Mas eu fui olhar no hebraico, a palavra Deus aí é Deus mesmo, que a tradução da NVI fala autoridade, mas não é autoridade não. Deus constituiu Moisés como Elohim. Está lá a mesma palavra Deus, Elohim. Então ele é Elohim. Você vai lá e seja Deus. Aí ele, eu que sou eu nem falo direito. Vai que você agora é Deus.
Você já pensou Deus dizer, você agora é Deus? Deus falou isso, ele é Elohim, no hebraico. Eu falei, cara, mas Deus é doido. Não, Deus não é doido, irmãos. Deus está aplicando o princípio que ele criou. Vamos lá. Êxodo 11, verso 3. O que aconteceu com esse Deus chamado Moisés? Êxodo 11, verso 3. Em qualquer versão, ele vai colocar ali, NVI, tanto faz. Êxodo 11, 3. 11. Esse Levi, rapaz, quer saber de quem ele é filho. Rápido assim, vê só. Conhecer os pais dele. Êxodo 11, verso 3. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo. E o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito, pelos conselheiros e pelo povo. Ou seja, Deus fez o camarada ser Deus e ganhar moral, porque ele foi abençoado sendo Deus. Olha só, Deus o abençoou para ele ser bênção. Isso é um princípio. Números 12, verso 1 a 4. A irmã de Moisés não gostou de alguma coisa. O que foi que ela não gostou? Do casamento. Não estou gostando da minha cunhada. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Ou seja, eu não gosto da minha cunhada, não vou com a cara dela. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imagine, irmão, paciente do jeito que era e feriu a rocha. Imagine se ele não fosse paciente, né? Imediatamente, diz o texto, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Aí Deus fala, vai vocês três para lá. Os caras, sim, senhor. É claro, porque Deus ouviu, né? Irmão, você sabe por que eu não dou a mínima para o que falam de mim? Porque Deus ouve. Vou falar o que quiser de mim, esculhambar, dizer que eu sou isso aqui, pode falar o que quiser. Liga aviso que Deus ouve. Deus ouve, né? Por isso que eu não estou nem aí. E Deus ouviu. E chamou Miriam e foi conversar. E quando foi conversar, disse a ela, quem mandou você falar alguma coisa para ele? Você não é profetisa? Moisés não é profetisa, eu falo cara a cara com ele. Aí ele fala, Moisés, ora por nós para a gente não morrer. Não é assim não. Como alguém que cuspiu no seu próprio rosto, assim é ela. Vai ficar 30 dias. E o povo ficou 30 dias parado, esperando ela se curar. Aí foram embora. Agora pergunte se Miriam mais alguma vez falou de uma mosca. Glória a Deus pela mosca. Glória a Deus pelo musgo. Não falava de ninguém. Eu curada das moscas, das baratas, de tudo. Então assim, você percebe, queridos, que Miriam já estava sendo abençoada pelo próprio Moisés. Ela saiu do Egito, irmão. Ela foi liberta, ela cantou. Está tudo bem. E foi romper esse princípio. Não é um princípio de obediência, não, irmão. É um princípio de bênção. Esse é o problema, que a gente sempre vai falar de princípio de autoridade. Está falando quem manda. Não é quem manda. É por quem Deus abençoa. Esse é o princípio. Através de quem Deus abençoa. É esse. Em Números 16, você conhece a história. É só para citar, ele vai colocar 16:1, por exemplo, aí. E Coré, Datã e Abirão fazem a mesma coisa, o nome dos caras aí, ó. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filho de Eliabe. E aí você já sabe o que foi que aconteceu, que você já assistiu na Record também. A terra abriu e comeu eles, né? Você sabe da história. Eles se rebelaram contra Moisés e o Senhor foi lá. O problema não está na rebeldia, é porque ele saiu do guarda-chuva. Então vamos aqui um texto bem claro em 1 Samuel 13. E eu vou partir logo para o Novo Testamento. Mas 1 Samuel 13, a gente vai ler esse texto e aí eu quero que você fique muito atento. Ou seja, eu poderia falar de Josué, de um bocado de coisa. Mas é aqui do 13, a gente vai ler do 13, do verso 8 ao 14. 1 Samuel 13, 8 a 14. Vamos lá. Ele esperou 7 dias o prazo estabelecido por Samuel. Quem foi? Saul. Mas este não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou. Vocês podem ler o que foi que ordenou? Para mim, por favor? Rapaz, foi mal aí. Eu devia ter feito vocês lerem a parte de Samuel, né? Pega mal. O Saul, então, ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecer, Samuel chegou. Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel. Vai lá, eu vou dar essa dica para vocês. Vocês leiam Samuel e leiam Saul. Vá, pode ler Samuel aí.
Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmais, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Agora o 13, disse Samuel, pode ler. Deu a você, se tivesse sobre Israel, mas agora o Senhor, um homem segundo o seu coração, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Irmãos, vamos ser sinceros, qual foi a desobediência de Saul? Não está escrito em lugar nenhum que ele desobedeceu. Não fez nada, ele ficou com medo e fez o negócio. Não há uma lei assim de obediência e desobediência quanto ao sacrifício. Espera, calma lá. Você cuida dos soldados, você pega a espada, vai para a guerra, e eu estendo minhas mãos e te abençoo. Cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Você pega a espada, vai para lá, e eu oro por você e Deus guerreia por ti. Você entendeu a diferença? Não estou com isso dizendo que o sacrifício é o problema. Ele saiu de debaixo de Samuel e ele foi fazer o que Samuel tinha que fazer. Você entendeu? Não tem nada a ver com espada, nada a ver com animal, nada a ver com sacrifício. Esse é o papel de Samuel. O que tu tem se meter no meu? Cada um, como diz a Bíblia, cada um no seu quadrado. Ou não diz a Bíblia. Cada um no seu quadrado. Quer dizer, o camarada... Então não é propriamente você desobedeceu o grande mandamento. O problema, queridos, que a gente quando vai ler essas coisas, sempre pensa obediência, desobediência, rebeldia, não rebeldia. Não é rebeldia. O cara saiu de guarda-chuva. Aí o Senhor fala, simples assim, tu continua rei, mas você não bota seu herdeiro. O Senhor já botou um herdeiro e não é seu, não é seu filho. E morreu todo mundo e ficou sem herdeiro. Ou seja, a coisa é, o sujeito saiu da cartilha da autoridade, ele saiu da bênção. Não tem nada a ver com rebeldia, ele sai da bênção. Ele sai da bênção. Vamos para o Novo Testamento, né? Vou dizer que o Novo Testamento, eu só vou citar aqui algumas passagens. Eu vou citar as passagens de Jesus e depois a gente vai passar para as passagens do Novo Testamento, propriamente dito, para a gente ler junto. Caso de Jesus. Jesus começou seu ministério com quantos anos, irmãos? Com 30 anos. Quando ele estava no templo, que ele estava lá, o pessoal tudo maravilhado com ele. Quantos anos ele tinha lá no templo que o pessoal ficou maravilhado? 12 anos. Todo mundo aqui conhece isso aí. Estão assistindo bem a Record. 12 anos de idade, o camarada estava... Mas aos 12 anos ele era Deus? Era. Aos 18 era Deus? Era. Aos 22 era Deus? Era. E por que não fez nada? Por que esperou chegar aos 30 anos? Mas é desperdício. Começasse ele com 12 anos, já aos 13 anos. Começava logo. Não, senhor. E por que é que ele não começou aos 13, 14, 16, 22? Porque a lei de Moisés dizia que um homem antes de 30 anos não era nada. Quando o povo fez recenseamento com todo mundo, para saber quantos guerreiros tinham, só contava dos de 30 em diante. Então ele não era homem. Ele era do gênero masculino, mas não era homem. Socialmente não era homem. Não podia fazer nada, fica lá. Aí o anjo, o diabo, né? Aparece, eu falei, Nani, não vai curar ninguém. Ele veio, não vou não. Mas quando eu terminar, eu curo todo mundo de atrasado. Eu tiro atrasado, vou entrar na cidade e curar todo mundo. E ele fez isso. Porque Jesus esperou os 30 anos. Mas quem estabeleceu a lei? Ele respeitou quem estabeleceu aquela lei e ele ficou debaixo daquele trilho em que ele estava. Quer ver outra coisa? Ele começou e ele foi batizado por quem? Quem foi que batizou Jesus? João Batista. E ele precisava ser batizado? Se ele não tinha pecado. Aí ele fala assim, não, convém, quando chega lá João Batista que não convém, para que se cumpra toda a lei. Então assim, ele vai debaixo do trilho, sempre. E aí ele vai ser batizado por João Batista. João Batista falou dele, ele esperou o tempo para que João jogou. Não, eu que tenho que ser batizado. Não, senhor. Aí dobra o joelho e João Batista. Irmão, João Batista devia estar tremendo. Pega água assim para jogar no Messias.
Quando jogou a água no Messias, acabou a vida de João Batista, que não tem, ele ia para morrer. Porque ele estava ali exatamente para quê? Para passar o bastão para Jesus, e Jesus esperando a hora certa de pegar o bastão. Também na hora que ele recebe o bastão de João Batista, ele começa a fazer várias curas. Eu quero falar de duas curas. João 9,7, ele vai curar o camarada do cego de nascença. E João 9,7, Levi vai colocar aí, ele chega para o camarada lá do tanque de Siloé. Eu queria que você lesse na tela aí, já que estamos com o data show. 1, 2, 3 já. Vá. Olha aí, ó. Jesus, ele curou alguns diretamente, outros ele disse, vai e faça. Como, por exemplo, Lucas 17,14. O leproso vem a Jesus, aliás, os 10 leprosos vêm a Jesus, aí Jesus não os curou e os curou. Olha como ele fez. Ao vê-los, Jesus disse o que Jesus disse? Enquanto eles iam. Por que Jesus fez isso? Porque quem declarava a cura do leproso era o sacerdote. Jesus não saiu curando e disse assim, está curado, pode ir para cá, está tudo resolvido. Não. Você tem que ir ao sacerdote, e é o sacerdote que vai assinar a certidão de cura. O sacerdote. Então Jesus também estava trabalhando junto com o sistema que funcionava no judaísmo. Ele respaldava o sacerdote, respaldava a lei, respaldava Moisés, sempre trabalhava debaixo de um governo, debaixo de uma linha. Agora, Atos capítulo 6, abre aí, Atos capítulo 6, verso 4. A igreja está funcionando já, Jesus já foi embora, e agora nós temos duas situações. Os apóstolos estão falando, verso 3, verso 3, olha aqui. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O que está acontecendo? Os diáconos vão surgir aqui nesse momento, porque está havendo distribuição social, e essa distribuição social não está legal. Reclamam para os apóstolos, e falam, vocês escolhem e nós ungimos. E aí o texto continua no verso de número 6. Coloca o 6 aí, deram o nome das pessoas, ó, no verso 6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E aí agora os diáconos passam a funcionar, porque os apóstolos colocam a mão sobre ele. Aí no verso 7, qual é a resposta do Espírito Santo? Todo mundo, vamos lá, 1, 2, 3 já? Obedecia à fé. Você está vendo que o crescimento da igreja foi fruto de eles estarem exatamente fazendo a coisa por baixo de autoridade? Vocês podem me dar os diáconos, eu não vou nem me preocupar com a votação, mas eu vou autorizá-los. Então, quando eles autorizou, os diáconos funcionaram. Então, tudo isso aí são coisas essenciais. Atos 13, verso 2 e 3. Atos 13, verso 2 e 3. Olha o que diz a palavra. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Separem-me a Lisiana e Cristóvão para a obra que eu os tenho chamado. Mas Deus falou com a Lisiana e Cristóvão, calma, ainda falta uma parte. Eu quero que você diga qual é a parte. Verso 3. Impuseram as mãos e os enviaram. Então observe, tudo arrumado. O Espírito Santo fala, mas não é assim não. O Espírito Santo fala, ele vem para mim que eu digo, presbítero, e eu autorizo aquilo que o Espírito Santo determinou. E aquela pessoa finalmente está. O que acontece com muitos missionários? Eles dizem assim, Deus me chamou e vai. Deus me chamou e vai. E o que acontece? Então se vire. Não, mas você me ajuda aí? Não, não ajudo. Quem lhe enviou? Não, Deus me chamou. Deus? Através de quem? Não, eu tenho certeza aqui, ó, uma carta do próprio céu me mostra que é falsa. Não existe. Não tem como você dizer Deus me chamou. Deus só chama pela igreja. Olha o que eu estou falando, Deus só chama pela igreja. Por quê? Porque a fase de chamar tem duas partes. A parte do ouvir e a parte do enviar. Ah, mas Mateus é gente boa. Pode ser, ele pode fazer pirueta aqui na frente da igreja. Se a igreja não puser a mão, não botar o óleo, Mateus não é pastor. Fim de papo. Por quê? Porque é um casar entre o que Deus quer e a forma como Deus quer. Não é só o que Deus quer, é a forma como Deus quer.
Então isso é bem fácil de entender. É bem fácil de entender. Amém, queridos? Está difícil de compreender? Está fácil, né? Agora eu vou explicar e terminar com os últimos versículos. Por isso que você precisa compreender que o princípio de autoridade, que é estabelecido na casa do Senhor, na empresa, no governo, é um princípio de ordem e um princípio de bênção. Ordem, nem sempre. Às vezes, você tem um marido que é opressor sobre a esposa, ele está errado. A Bíblia não diz, vós, maridos, sujeitai as vossas esposas. Se não der certo, dê porrada nelas. Não está escrito isso. Não está escrito. Vós, maridos, sujeitai a vossa esposa. Não tem escrito isso. Diz para as mulheres, vós, sede submissa ao vosso marido. A atitude é da esposa para com o marido. Mas tem muito marido que vão sujeitar a esposa. Não tem isso na Bíblia. Aliás, não tem nenhum versículo na Bíblia que mande uma pessoa sujeitar a outra. Ninguém tem autorização de sujeitar ninguém. Ninguém. Pastor, ninguém. O que acontece? Aquela pessoa que recebeu a mesma instrução que você, ela reconhece que Deus abençoa e fala por você. Não é eu que imponho para ela. Então eu digo assim, Cristóvão, é assim que funciona, velho, entendeu? Aí ele fica calado assim e não diz nada. Mas eu pergunto, dentro dele, ele creu naquilo? Não. Então não adiantou. É uma verdade, mas que não serve para ele. Porque ele não creu naquilo. Ele não entendeu aquilo. Então, ele está achando que porque eu falei, eu estou mandando nele. Por que ele acha isso? Porque existe um espírito de rebeldia que vem do próprio Satanás, que é de Caim. Esse espírito de rebeldia, irmãos, ele está espalhado na nossa cultura. Na nossa cultura. Você sabe que na UFES a polícia não pode entrar. Quem estuda na UFES sabe. Tem áreas que a polícia não entra. Aquela sala, o sujeito pode fumar maconha, não tem problema. Se acontecer um bullying ali, que a pessoa se acabar toda lá e se esculhambar, azar seu. Ninguém vai lá. Nem adianta dar queixa, porque ninguém vai lá. O que é isso? É o espírito de insubmissão a qualquer autoridade para que a libertinagem governe. Ou seja, uma pessoa oprime a outra e nenhuma autoridade terceira pode fazer nada. Esse espírito está assim. Irmãos, há anos atrás, aí eu posso falar, 20 e poucos anos atrás e hoje, nesse espaço de 20 anos, vou arredondar, a dificuldade de submissão nos lares, tanto dos filhos quanto das esposas, é muito maior do que antes. Muito maior, irmãos, muito maior. Hoje você pega uma pessoa que se converte, nova, assim, e você vai orientar sobre submissão, aquela mulher que vai ser orientada, que chegou, tem muito mais dificuldade de aceitação do que uma mulher, tipo Josi, assim, há muitos anos está aqui e tal, tem muito mais dificuldade. Você sabe muito bem, por exemplo, Dani, o marido dela não é cristão, mas Dani, eu fiz o casamento de Dani, ela chegou lá na casinha do Videirinha aqui, disseram, então ela está aqui, né, 1900 e vovó mocinha, foi mal aí. Aí, ela entendeu princípio de submissão num contexto complexo, como um marido não cristão. Como é que ela vai conseguir fazer essa engenharia? Hoje, você pega uma pessoa que converteu agora, 23 anos, se converteu e você vai ensinar um negócio desse, princípio de submissão, ela já está totalmente fermentada pela rebeldia. Então é muito complicado. Mas não invalida a palavra de Deus. A palavra de Deus continua igual, porque Deus não vai abençoar ninguém porque a pessoa está orando. As coisas funcionam mediante ordem. Por isso que não cabe nenhum funcionário cristão participar de levante contra gerente, levante contra diretor, greve dentro da empresa. Não existe isso. Você tem que chegar dentro da empresa e exercer a parlamentação, a fala. Você é inteligente, você tem que fazer isso lá. Chega lá, eu quero falar com o senhor. Está tendo uma greve aqui, eu não vou participar, mas deixa eu me manifestar aqui. É o seguinte, eu concordo com tudo que eles vão fazer, mas não concordo com a greve, eu não vou participar, porque eu não aceito esse tipo de confronto. Eu não acredito em conflito entre capital e trabalho. Isso é uma linguagem satânica para validar a rebeldia estrutural. Não acredito nisso. Eu não acredito em Karl Marx. Aliás, Karl Marx era um satanista, então eu não quero conta com ele. Esse é o papel de um cristão. Ele não é burro. Ele não deixa de ver as injustiças, ele denuncia as injustiças, inclusive.
Porém, ele denuncia sob a autoridade para a autoridade. É claro. De onde vai sair o comando? Da autoridade. Então ele vai lá na autoridade e fala. Ah, mas vai ser demitido. Ah, é? Quem foi que ele botou lá? Foi o cão? Então você tem que ser demitido mesmo, porque esse emprego é do cão. Não foi Deus. Então se 40. Vai lá e fale. Porque Deus é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está com medo de quê? Se Deus lhe colocou lá, só Deus lhe tira de lá, pelo amor de Deus. Faça o que é certo. Então esse princípio de autoridade não tem nada a ver com você. Ah, eu não tenho confiança. Então você tem um problema de confiança. Você tem um problema de fé. O princípio de autoridade continua de pé. Você entende o que eu estou falando? Esse... Não entende não, amém? Ninguém deu amém. Você entende o que eu estou falando, amém? O princípio de autoridade é um princípio de um guarda-chuva, que você entra nele e sai naquela direção, a bênção de Deus vem sobre você. Por essa razão, por exemplo, a gente fala assim, quem vai cantar domingo? Fulano, 4 pessoas vão cantar domingo, tem uns 4 microfones aqui. As pessoas vêm, eu marco o ensaio 4h30, aí o pessoal vem. Ou então, que horas é o ensaio? 5 horas. Está tudo debaixo de uma autoridade e todo mundo encaixa naquela autoridade. Isso vale para o Videirinha Kids, sai a escala do Videirinha Kids. A escala do Videirinha Kids é uma autoridade. É uma autoridade. Ninguém pediu para servir no Videirinha. Pediu, obrigou você a servir? Não. Entrou para servir, tem que seguir a escala. Ah, mas não concordo. Não entra. Não entra. Ah, mas eu estou ocupado. Você está transgredindo o princípio de autoridade, meu filho. Porque você vai trabalhar em qualquer canto, vai ter princípio de autoridade. Qualquer canto, você pensar, na rua, chega para o guarda e fala, documento, você fala, não vou dar não. Ele fala, você vai dar o documento sim. Não, não vou dar, pera um pouquinho, vou ver se essa arma consegue falar para você. Aí a arma fala, quero ver se você não dá. Você não existe isso, não vou dar documento, você dá o documento. Então é claro que qualquer canto, na cantina, me deu uma banana real, não vou pagar não. Não, você vai pagar. Então, me dê uma banana real. Não, não vou dar. Você é um caloteiro, eu não dou banana real para caloteiro. A gente vende banana real. Claro, irmãos. Tudo funciona dentro de uma ordem. A autoridade lá na porta para a entrada, ali na Videira Café. Em qualquer canto é a autoridade que organiza. Quem é que liga o som? Ah, mas o pastor da igreja quer pregar, mas se alguém não ligar, então eu estou submisso a Jaelson. E ele está submisso a mim, do ponto de vista de que ele é um discípulo e ele está sujeito ao culto e à igreja para fazer as coisas. Então, tudo é ordem e o princípio de autoridade organiza tudo. Amém? Então, vamos falar algumas coisas. Tito, capítulo 3, verso 1. Tá? A autoridade pode ser governo. Vamos lá, todo mundo lê Tito 3:1. Sejam obedientes, estejam sempre prontas a fazer o que é bom. Alguém pode dizer, o que é bom é matar Bolsonaro. Eu sou sujeito para... Isso não é bom. Não é bom fazer o que não é bom. Não é isso. Sujeito ao governantes e autoridades. Tá. Qual é a autoridade máxima de uma democracia? A lei. Não é Coberno nem Bolsonaro. É a lei. É a lei. E aí entram outras instâncias, porque a democracia é bem mais complicada, infelizmente, né? Porque é como diz, é o pior sistema que existe, mas é o melhor que existe. Quer dizer, qual é pior que a democracia e qual é melhor que a democracia? Não dá para saber. Mas vamos lá, 1 Pedro 2,18. Você está no seu trabalho, 1 Pedro 2,18, para você diz isso. Porque a palavra escravos aí não é servos, é diaconos. Mas vamos lá. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tá trabalhando num lugar e o chefe é gente ruim. O que você faz? Envenena ele. Não pode. Então é pecado. O que você faz? Suporta. Você entendeu? Ah, não. Eu vou te sair do trabalho porque o inimigo não. Ele botou você lá para tratar seu caráter e para você dar exemplo para o chefe. Ah, mas isso é justo? É outra oração. Senhor, quantos inimigos levantaram contra mim? Terminou a oração? Vai lá adorar a Deus, porque vai continuar na segunda-feira a tua prova. 3 meses de prova, irmão. Chefe duro e você mole. Para quê? Para tratar sua submissão. E provavelmente a língua também, né? Que chega pede oração para Deus e o mundo, sem querer, falando mal do chefe. Irmãos, ore por mim, porque lá o cão está me... O camarada, na verdade, está murmurando.
Ele sabe que Deus deu aquele emprego, mas ele pede uma oração só para lascar o pau no chefe. Né? E se o chefe for Mateus? Já pensou a Ariela falando? Já pensou? Irmãos, ore por mim, porque meu chefe... Já pensou? Então, se a Ariela está lá e ela for corrigida por Mateus, ela não pode chegar na oração das 15 horas e falar, eu quero pedir oração porque o inimigo está se levantando. Não está nada. Não está nada. Ela tem que aceitar a luta que Deus coloca na vida dela. Esposas, Efésios capítulo... Eu vou nem colocar de Efésios, que está muito conhecido. Colossenses 3,18. Colossenses 3,18. Efésios 5, todo mundo já conhece. Colossenses 3,18. Mulheres, pode ler, por favor? 1, 2, 3, já. Perfeito. Mulheres, atenção à pergunta básica, todo mundo conhece essa pergunta. Atenção, é sim ou não a resposta? A resposta é sim ou não. A mulher deve submissão ao homem, sim ou não? Não, de jeito nenhum. Tem escrito homem aí, não? Marido, eu falei homem. Mulher não deve submissão ao homem. Que história é essa? Não tem nenhum lugar na Bíblia isso. Cada uma seja submissa ao seu marido. Então significa, você aqui na igreja é submissa à autoridade a qual você serve. Se você serve no Videirinha Kids, você é submissa ao seu líder, ao pastor e a Muriliana, por exemplo, né? Mas você também é submisso a uma outra pessoa. A outra pessoa terminou, saiu do louvor aqui, Bianca desceu, alguém... Ô Bianca, eu não gostei daquilo que você falou. E Bianca faz o quê? Dá um tapa na pessoa? Não, obrigado, meu irmão. Obrigado pela palavra. Eu te agradeço por você ter falado comigo. É assim que funciona. Ela é submissa a uma pessoa que fala alguma coisa. Todo mundo aqui é submissa a todo mundo, irmão. Porque a igreja é assim. Filhos, Efésios 6, verso 1. Efésios 6, 1. Conhecido texto. Pais e mães, por favor, leiam bem alto para Deus operar agora, na hora que vocês falarem assim, Deus operar. Né? 1, 2, 3, já. Vamos lá? Obedeça aos seus pais porque é justo. Então, assim, você sabe o que é a palavra é obedecer aos seus pais? No original é ouça quem está em cima. Exatamente. A palavra obedeça é ouça quem está em cima. E eu sei que vocês, filhos, ó, uma filha aqui, ó, outra filha aqui, tem hora que fala, ai, Jesus, o Senhor está me revelando aqui agora que ela faz isso. Né? Faz, né? Mônica faz isso, não pode nem falar. Mônica é santa, graças a Deus ela nunca faz isso, né? Aí Mônica fala, ai Deus, Senhor, que é isso? Nem Manu assume. Ela fala assim, então dá aquele treco assim que a pessoa, né? Na verdade, só que a Bíblia não diz, filhos, não sintam nada acerca de vossos pais. Não tem escrito, pode ficar sentindo, tá? Mas ouça. Viu, Ana Vini? Ouça. Eu senti aqui que veio uma oração do lado de cá. Eu devolvi para lá. Você tem que ouvir. Está escrito. Ah, mas ela é um saco. Não é ser um saco. Pode até ser. Deixa de fora esse lado de ser um saco. Tu tem que ouvir. Porque o sistema passa pelo teu pai e chega até você. É assim que funciona. Vamos lá, mais 3 versículos. Efésios 5, 21. Esse todo mundo vai ler. Efésios 5, 21, todo mundo tem que ler. Atenção, Efésios 5, 21. 1, 2, 3, já. Então vou te dar uma dica. Se você quer falar alguma coisa para mim, para Mateus, para Cláudio, para Luzerne, para Tâmara, para qualquer pessoa, fale. Ela é obrigada a ouvir. Sabia disso? Eu sou obrigado a ouvir. Vara, eu quero falar, estou chateado com você. Pode falar. Isto não quer dizer que você está certo. Isso é outra história. Mas você tem que falar. E eu devo submissão a você, eu devo ouvir. Não estou aqui para dizer, quem é você? Quem é você? Isso não existe, quem é você. Quem é você, eu sou igual a você. Todo mundo é ovelha. Líderes, Hebreus 13, 17. Presta atenção aqui. Hebreus 13, 17. A palavra egeomai é o líder, é o guia. 1, 2, 3, já, vamos lá? Obedeçam-lhes, não um peso.
Então, eu quero que levante a mão aqui quem lidera ministério, subministério, escala. Quem lidera alguma atividade aqui, por favor, levante a mão. Então, esses que levantaram a mão, obrigado. Essas pessoas, não tem jeito. Obedeçam, submetam-se, serão sujeitos a eles. Você vê que o princípio de sujeição, ele engloba tudo. Engloba filho, engloba esposa, engloba marido, todo mundo. E mais dois últimos versículos. 1 Coríntios 16. Olha o texto diz: submetam-se a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Lá fora, as pessoas que estão lá fora, eles sabem onde estacionar e onde não estacionar. Aqui não. Você tem que obedecer. Você não pode parar o carro onde você quiser. Você tem que parar o carro onde eles disserem. Ah, mas não concordo. Você quer o diagnóstico disso aí que eu dou? No microfone. Não concorda, tem na Bíblia? Quando a pessoa falar um negócio, não concordo, digite em qualquer língua aí o que é não concordo, nem na Bíblia tem. Não tem não concordo na Bíblia. Você é discípulo de Jesus. Não concordo eu estou rebelando. Estou me levantando. Eu estou saindo do guarda-chuva. Estou debaixo da tranquilidade. Não bote aí não. E vocês sabem que já tivemos um problema com o vizinho. Né? E vocês observam, nós colocamos uma pessoa para tomar conta ali com aquele carro de segurança, por uma questão só de conforto mental, né? Se eu chegar aqui, tem um guarda ali, alguma pessoa aqui. E aí, aquele sistema que a gente montou, mas que nunca teve nem sequer uma possibilidade de um assalto. Nem possibilidade não tem. Né? Além da fé. Mas não resolve. Tem que ter, além de ter segurança, tem que ter ordem. O soldado, ele protege, mas não dá ordem. Quem dá ordem é a submissão a algo que se existe. Então, isso aí é uma coisa simples de entender. E 1 Tessalonicenses 5, verso 12 a 14, a gente encerra. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 14. Vamos lá. Vocês leem o 12, eu leio o 13. Eu gosto muito do 13 e vocês leem o 14. Vamos lá. Agora... para que Deus lidera no Senhor e os aconselhe. Eu leio o 13. Diz assim: tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Agora o 14, todo mundo? Advirtam os ociosos. Isso. Na verdade, diz assim, é o verso 14, ali na outra tradução, diz assim: admoestem os insubmissos. Essa é outra tradução que tem ali. São várias traduções. Admoestem os insubmissos. Então, eu vou encerrar essa noite e dizer o seguinte: existe um princípio que confronta você. Na sua carne, você não quer submissão, que a natureza sua é carnal. Não quer. Todo mundo aqui, tá? Todo mundo aqui quer achar. Eu não acho. Eu acho. Não existe eu acho no reino de Deus. Não existe eu acho. Quem acha é Deus. Quem acha é Deus. Nem eu, nem o presbitério acha. A gente não acha. A gente tenta entender. Irmãos, as músicas do domingo, a gente tenta entender o que Deus quer. As músicas do louvorzão aqui. Quem está no vocal sabe como é que sai a música do louvorzão. E vai construindo um entendimento para assim chegar. Então, você esposa, se você esposa vive de mal do seu marido, confronta, briga com o seu marido, reclama, se você xinga seu marido, eu vou dizer o seguinte: se você xinga seu marido, você precisa se converter. Eu não vou nem dizer que você precisa aprender o que é autoridade, porque xingou já passou do limite da autoridade. Você deve falar com o seu marido? Claro que deve, seu papel ajudar. Claro que tem que falar. Você vai discordar dele? Claro que vai discordar. Vai perder o respeito por quê? Você só perde o respeito quando você já não é mais submissa. Aí você perde o respeito. Marido, você vai se impor sobre aquela pessoa? Você não tem direito de se impor sobre nada. Você já é autoridade, vai fazer o quê? Você já é autoridade. Mas eu sou burro, então a autoridade é burra. Pronto. Mas é autoridade. Ah, eu sou tapado. É autoridade tapada, mas é autoridade. Não muda. O fato de você achar o que você achar sobre você, você é. O guarda, tem guarda violento, tem guarda não violento, tem guarda alto, tem guarda gordo, tem guarda baixo. Mas é guarda do mesmo jeito.
Ele está com o mesmo revólver, está com a mesma faca e guarda do mesmo jeito. Então, as autoridades, elas têm que simplesmente exercer com candura, com brandura, porque ele já é autoridade. Não tem que ficar discutindo se é. Quem sabe quem manda aqui, ó, estaciona o carro que eu estou mandando. Não é autoridade. Porque o cara está se impondo, então não é. O que é autoridade? Por favor. Não, por favor, por favor. Aí a pessoa não se submete, você fala. Aí a pessoa tem que ter a inteligência de agir como Cristo para lidar consigo próprio, com sua própria raiva, para poder lidar com o rebelde. Você não lida com o rebelde batendo no murro, brigando, nada disso. O filho rebelde. Aí você começa a gritar mais alto que o filho rebelde. Você é criança? Não, você é criança? E por que está fazendo isso? Ah, porque não me obedece! E tudo é autoridade. Você está descontrolada. Por que você está gritando com o seu filho? Eu não entendi. Por que você não fica ouvindo parado assim, falando, terminou seu show? Vai para o quarto. Não dá para fazer isso? Terminou seu show? Eu não sou plateia, não vou lhe dar pipoca. Não estou pagando para você fazer esse showzinho. Vem para cá. Aí pega assim e leva. Você é mais forte que ele ou não é? Então, se não souber pegar, se você não souber ele não te obedecer, você... Eu vou falar em braço? Eu vou falar antebraço? Pega no antebraço e leva. Tranquilo, meu filho. As coisas assim, tão fácil. Não, eu vou brigar, eu vou gritar. Não tem que decidir, isso não faz sentido. A autoridade, ela exerce com tranquilidade. Ela está lidando aqui dentro, porque o único jeito de seu filho ser abençoado é ele aprender que você é autoridade. E ele entender isso. Só que na hora da raiva, ele não vai entender. Na hora da raiva está bloqueado por tudo que é catecolamina, tudo que é toxina. Ele está quase possesso, né? Aí você tira desse sistema e no futuro você vai lá e vai ensinar ele. Mas você é autoridade, você exerce autoridade. Aqui na igreja, em qualquer lugar. Então eu encerro dizendo o seguinte, amado, você precisa compreender esse processo de autoridade e você precisa entrar debaixo da bênção. Vou fazer uma última coisinha aqui para você. Quem aqui está com o filho frequentemente doente? Quem está com o filho frequentemente doente? Frequentemente doente. É filho doente, tá. Quer ver um negócio? Maridos. Os maridos da casa. Maridos da casa. Ore. Já vai falar em oração? Oração. 15 horas tem oração. Oração é isso. Orar. Orar é falar com Deus. Oração. Ore. A menininha, filha de minha netinha, né? Está totalmente congestionada, não sei o que, doente, chegou lá com dor de cabeça, aquele negócio todo, só quer saber do filme Jesus. Está assistindo um filme Jesus, aí falou, eu estou com isso, ou é dor de cabeça, alguma coisa assim. Aí Fernanda falou, vamos orar para Jesus curar? Aquele Jesus que ela está vendo no filme. Vamos. Orou, ficou boa. Aí, na boa. Jesus me curou, falando para o pai, mas é claro que vai curar. Mas você tem que orar. Mas por que vai curar? Por quê? Porque você é autoridade. Não, a gente ora direto, Jesus resolve. Não, calma, chama a autoridade faz. E quem é a autoridade? Você é homem. Bota a mão na cabeça. No caso lá, Dani é a autoridade. Que é esposa crente. Marido descrente. Ela é autoridade. Então é simples. Procura a autoridade. Quer resolver um problema? A autoridade. Quem é a autoridade do som? Quem é a autoridade no som? Primeira autoridade, Jaelson. Procura ele. Quem é a autoridade do Videira Kids? Murilo. E assim você procura as autoridades e elas dêem a direção. É simples. Tem alguém doente? Chama a autoridade. Tem alguém doente? Chama os presbíteros ungindo com óleo. O Cláudio está aqui porque na quinta-feira estava aquele feriado. E aí eu disse, eu vou aí agora. Fui lá, peguei, levei o ungir com óleo. Na sexta-feira, ele estava péssimo. Na sexta-feira ele foi lá no médico, não sei. E no osteopata. E aí chega aqui no louvor, vocês se lembram, né? Fernandes que se arrepiou toda quando ele chegou, né? O camarada arrepiou um bocado de gente. Ele entrou aqui no louvor, meu Deus do céu, que maravilha, mas não podia andar. Como é que ele andou? Ungiu com óleo, simples assim. Você pode falar o que você quiser. Porque foi a oração das 15, das 18. Foi a unção com óleo, porque isso tem na Bíblia. E se é na Bíblia, a gente segue e funciona. Sempre é assim. Amém? E a última aviso foi o seguinte. Líder, não se furte de dizer o que você tem que dizer. Não se furte de orientar para ir na macro. Eu quero você na macro. Aí a pessoa fala... Beleza, já avisou. Você falou, a pessoa faz o que quiser com o que ela ouviu. Eu não gosto de ser cobrada, eu não gosto de ser cobrada. Beleza, na macro a gente se vê. Aí o que acontece? A pessoa fica com um problemão e identifica o problema.
Porque quando você fala, eu não vou falar porque não vai se rebelar, ela finge que não tem problema e você finge que lidera. Você fala, certo, beleza, então na marca, quinta-feira a gente se vê. Aí ela, aí, quando termina tudo, que ela dorme, no outro dia você fala, você entendeu o seu problema? Manda um zap assim, você entendeu o seu problema? E aí pronto, está resolvido, porque a pessoa identificou, então ela só tem que uma solução. Onde tem pecado, tem que tirar pecado. A pessoa vai ter que se resolver sozinha, tirando o pecado. Simples assim. E o líder não está nem aí. O líder não está... Ai, posso falar? Aguinaldo é muito brabo. Meu Deus do céu, não vou falar não, que Aguinaldo fala que ele que fica com o problema. E se ele obedecer, ele fica com a bênção. Simples assim. É assim que funciona. Você passa o canal de bênção e o sujeito que recebe, ele é abençoado se ele seguir. Quantos já foram... É o que eu vou perguntar. Quantos já foram abençoados com uma orientação que eu dei e seguiram a orientação e foram abençoados? Olha aí, ó. Não, levanta a mão, levanta a mão. Aí você pergunta por quê? Porque Niles é o cara? Não, irmão. A orientação foi assim, ele está debaixo da autoridade, a orientação vai e é Deus que abençoa. Eu não abençoo ninguém. Eu não abençoo ninguém. Eu dou o comando, a pessoa está debaixo e recebe. É simples assim. Então, não complique por princípio de autoridade para botar rebeldia, Satanás. Isso não vai ajudar o princípio de autoridade. O princípio de autoridade é bom quando você estuda na perspectiva de ser abençoado por estar debaixo do comando de Deus. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. E eu queria, se alguém, na hora que eu estava falando, se você sentiu, de algum modo, que você precisa consertar com alguma autoridade. Por exemplo, me pedir perdão porque falou mal de mim, vou lhe avisando, já está perdoado, viu? Não me vem com o negócio, não estou chateado com ninguém, estou resolvido com todo mundo, está tudo certo comigo. Agora, se você precisa se consertar com A, com B, marido, esposa e tal, então você tome uma atitude, coloca a mão no coração, vem aqui à frente, faça alguma coisa que represente uma atitude sua. Qualquer coisa que você fizer, né, que represente uma atitude que você vai tomar depois da pregação, para que a sua vida não seja teoria, mas seja também ação em cima do que você ouvir. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos chamou em Abraão para sermos abençoados e para abençoar, Senhor. O Senhor nos chamou, meu Deus, como Abraão, que era politeísta e a gente não, que era, Senhor, cheio de dificuldades, não tinha Bíblia, nem igreja, nem nada, mas o Senhor chamou ele e ele creu e obedeceu. Senhor, nós queremos declarar nossa confiança de que o Senhor é nossa autoridade maior, queremos declarar nossa confiança que o senhorio de Cristo está sobre nós, estamos debaixo do governo de Jesus Cristo, e nós recebemos como das tuas mãos toda a instrução de autoridade que o Senhor tem para nós na palavra, sobre governo, sobre marido, sobre esposa, sobre filho, sobre os que cooperam na casa do Senhor, sobre os líderes, Senhor, nós recebemos como vindo do Senhor, e por isso nós rejeitamos qualquer espírito de rebelião, rejeitamos, Senhor, qualquer espírito de rebeldia, rejeitamos, Senhor, qualquer resistência. Nós queremos abrir nosso coração para que a bênção do Senhor nos alcance em todas as áreas da nossa vida. Por fim, Senhor, eu oro por aqueles lares, Senhor, onde há a gritaria, a confusão, a rebeldia, Senhor, que a desordem da autoridade entrou. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, o Senhor repreenda e remova daquele lar todo espírito maligno concernente a isso. Que todo espírito de rebeldia, toda confusão seja detida em nome de Jesus e que haja vitória em todos os lares, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Domingo estaremos aqui, Cristóvão e Carlos, enquanto a gente come laranja.